E aí, pessoal, vamos lá? Vamos começar agora. Sexta semana do PET Complementar 1, tá ok? Então é o seguinte, segundo ano. Vou passar aqui porque o assunto continua sendo, né? A economia colonial e o tráfico negreiro. A aula de hoje eu quero começar dando uma ideia. Navio negreiro, Castro Alves. Quinta parte. Senhor meu Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, coa esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala, se a vala a pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa. Dize, ó tu, severa musa, musa liberrima audaz. São filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive o campo aberto, a tribo dos homens nus, os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão, onde simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas aos braços, n'alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Paro por aqui. Começo as nossas explicações sobre como era difícil, como era um momento de luta, como era um momento de força, como esse momento faz com que a nossa história se misture a um povo tão rico culturalmente e tão devastado por outras culturas. Semana 6 do nosso PET vai falar sobre a escravidão e o comércio do mundo moderno. Como transformar vidas em comércio. A gente está pegando um recorte temporal de 1500 a 1808. Tá aí no PET de vocês. Eu vou fazer, em vez de seguir o PET aqui um minutinho, eu vou fazer uma introdução aqui no PowerPoint com vocês. Certo? Então, o engenho, basicamente, ele tinha a função de trazer para o proprietário das terras, né, o lucro. Então, eles plantavam, colhiam, processavam esse produto, né, essa matéria-prima, transformavam em alguma coisa e vendiam. No Brasil, fica estabelecido pelo monopólio português, pelo o Reino de Portugal, né, que a cana-de-açúcar seria o principal produto e que a partir daí faria outras coisas. Houve primeiro uma escravidão indígena, que também foi devastadora. Posteriormente, isso começa a escravidão africana. Ok? Os nativos do continente africano. Bom, aí tem vários tipos de maquinário para processar e moer a cana-de-açúcar. Tá? Isso é uma pintura da moagem de cana na fazenda Cachoeira, aqui pertinho em Campinas. Tá? Vamos para o próximo slide aqui.
O engenho de açúcar era muito mais do que um local onde se produzia o açúcar, ele abarcava diversas construções. Então, tinha a casa grande, onde a família, né, que comandava o engenho morava, o proprietário dele, do engenho. Tinha a senzala, o barracão onde viviam os cativos. A capela, que era o local de realização de missas, porque tinham os freis e os padres itinerantes que passavam pelo Brasil nesse período. E aí, cada fazenda tinha sua capela. Tinha a Casa da Moenda, que é onde vão, né, prensar e espremer e tirar o suco da cana-de-açúcar. A Casa da Fornalha, que é onde eles vão pegar e vão começar a cozinhar o caldo da cana-de-açúcar para poder transformar em melado. E a Casa de Pulgar, que é o local onde o açúcar era produzido. Então eles vão pegar aqueles torrões, né, aquelas barras de açúcar e vão diminuir ele até virar açúcar, pó de açúcar. Coisa mais parecida com o açúcar mascavo, né? Não tinha aquele açúcar branquinho igual a gente tem hoje, tá? Lá é um efeito de processamentos mais modernos. Bom, outras atividades que existiam era a extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, pecuária, tabaco, algodão, mineração e drogas do sertão, tá? Vale umas pesquisinhas aí à parte, não vou aprofundar nesse momento. A economia colonial e o tráfico de escravos. Então, assim, ó, para realizar os trabalhos, precisava de mão de obra. E a mão de obra estabelecida era a mão de obra negra, ok? Por isso vai se estimular tanto o mercado de negros, tanto no Brasil quanto no mundo, mas principalmente para o Brasil, né? Todos os senhores de engenho que queriam produzir tinham que ter uma mão de obra vasta e tentaram primeiro capturar os índios, mas a resistência dos índios trazia muito mais prejuízo do que lucro. E aí, ao trazer os negros, eles ficavam psicologicamente mais abalados. Por não conhecer o território, eles não resistiam tanto. Então, isso facilitava o tráfico de negros e a compra deles aqui, principalmente pelo mercado interno brasileiro. Uh, Na África, eles eram trocados por armas de fogo, tecido, aguardente e tabaco. O que acontecia? Algumas tribos rivais capturavam, né, trabalhavam para os portugueses para ganhar lucro, para ganhar coisas que eles não tinham, para trazer conforto para eles. Então, em um momento que se era comum, né, aprisionar pessoas porque você venceu a tribo dele e tal, o inimigo, era comum também você se desfazer daquele problema, né? Então, em vez de eu capturar e guardar ele aqui comigo, eu troco, trago conforto para minha tribo, trago coisas que eu quero. E aí quem tem que cuidar dessa pessoa, manter essa pessoa viva, é quem comprou ele de mim. Então era algo comum de acontecer, mais do que se imagina. Claro que estimulado pelos europeus, não era um movimento comum, natural, principalmente em quantidade e proporção. Quem estimulava tudo isso era a força de mercado, naquele momento, europeu. Escravidão e escravismo, né? A escravidão existe desde a antiguidade. Vocês se lembrarem lá dos hebreus, dos povos antigos, né, no Egito antigo, já tinha lá, Roma antiga tinha escravos, tá? E ela não era feita em grande escala, não havia uma relação entre mão de obra e a produção de gêneros tropicais a serem enviados à metrópole. Já o escravismo trata-se de um sistema que implica no comércio de escravos em larga escala, articulado à produção de gêneros tropicais, visava enriquecer a metrópole, certo? Aqui tem uma foto de um navio negreiro, tá? E eu vou dar um zoom aqui, porque tem tudo a ver com o tema, como que era uma pintura do lado de dentro de um navio negreiro. Olha só, como que era a situação em que os homens viviam dentro desses navios negreiros. Tá? Era muito difícil. É, eles tinham que ficar, né, dormir no chão, mulheres e crianças junto. O chão, né, tinha de tudo. Tinha suor, tinha vômito, tinha alguns que estavam doentes e acabavam com as férias ali mesmo. A grande maioria deles nus para que não pudessem esconder armas, arma branca, uma faca, qualquer outra coisa, é uma arma de fogo.
tirada de um dos outros homens, todos nus. Para assim, a viagem durava às vezes meses. Ok? Vou fechar aqui o PowerPoint. Vamos para o nosso amiguinho Pet. Pet, vem. Pet complementar 6. Branca, essa versão é a versão que eu fiz para vocês. A versão que a escola mandou é a minha versão. E aí tem a fonte, observe com atenção as fontes. O texto a seguir é escrito por Mahoma Garbo Bakwaga, Bakwaquá, africano nascido onde hoje é o Benin e trazido para Pernambuco como escravo em 1845. Depois de obter a liberdade, ele escreveu um livro do qual se retirou o seguinte trecho: fomos arremessados nus, porão adentro, os homens apinhados de um lado e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar de pé. Éramos obrigados a nos agachar ou nos sentar no chão. A noite noite e dia eram iguais para nós. O sono nos sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Havia dias em que os escravizados ficavam sem água, sem comida. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela sede que tentou apanhar a faca do homem que nos trazia água. Foi levado ao convés e nunca mais soube o que aconteceu. Suponho que tenha sido jogado ao mar. Tem uma foto de um negreiro e que carregava mercadorias para levar. Aqui a fonte 3, resistência. Tá? A escravidão é uma instituição muito antiga que existiu em várias partes do mundo, mas onde houve escravidão, houve resistência. No Brasil não foi diferente. O excesso de trabalho, disciplina rigorosos, castigos, o fato do senhor não cumprir com a palavra, quando o escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria, para quem sabe, é o documento que dava liberdade aos negros. Tudo isso provou diferentes formas de resistência entre os escravizados. Eles resistiam praticando religiões de origem africana, jogando capoeira, esse jogando aqui entre aspas, tá? Treinando uma luta com dança, chamada capoeira, promovendo festejos como o Kudado, o Rei Sado, o Jongo, e o fundando irmandades. As irmandades eram associadas e organizadas por leigos que tinham sede, desculpa, em igrejas católicas. Para que uma irmandade funcionasse, era necessário que tivesse seus estatutos aprovados por uma autoridade da Igreja Católica. As irmandades promoviam um culto aos seus santos padroeiros, a cooperação entre os membros para construir, formar ou ordenar uma igreja, a assistência mútua entre os integrantes. A assistência era de ordem material, protegendo as famílias da pobreza, e espiritual, garantindo aos integrantes apoio na hora da morte, missa de corpo presente, sepultamento digno e orações em suas intenções. Havia irmandades de brancos, outras de mestiços e ainda de negros. Havia também irmandades de ricos, outras de pobres, vivendo em uma época em que não podiam frequentar as irmandades nem as igrejas dos brancos. Os negros fundaram suas próprias irmandades, sendo assim as mais requeridas as de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Olha que legal, essa parte reflete bem a história das igrejas em Poços de Caldas. A igreja de São Benedito foi uma igreja construída de pedras, toda por mão de obra negra, e São Benedito, que é um santo negro, né, ou sendo o santo ali padroeiro e homenageado. Uma delas foi a Irmandade dos Homens Pretos de Salvador, em um espaço associado de ajuda mútua e de manutenção de uma identidade negra. A Irmandade dos Homens Pretos de Salvador foi fundada em 1685 por mulheres e homens originários da região onde hoje é Angola. Além da assistência dada aos seus associados,
Na doença, na velhice e na morte, a Irmandade se empenhava também em conseguir dinheiro para a compra de cartas de alforria. A igreja sede da Irmandade começou a ser construída por escravos e libertos em 1704. Foi reformada recentemente, situado no Largo do Pelourinho. A Irmandade e a Igreja foram e continuam sendo um dos centros de apoio à população negra de Salvador. Então, qual o assunto do texto da página anterior? Página anterior, tá? Falar dos dois textos, da fonte 1 e da fonte 2. Bem da fonte 3. Deve ter colocado em plural. Segundo o autor, como era o tratamento dispensado aos escravos no navio negreiro? Como que era o tratamento dado aos negros, né? O fato do autor do texto ter passado pela experiência de viajar em um navio negreiro como escravo torna o seu relato mais confiável? Justifique. Aí tem a ver com aquele lugar de fala, né? É uma pessoa que passa por aquele problema, que viveu aquele problema, tem muito mais autonomia para falar, tem muito mais credibilidade para falar do que outras pessoas que não viveram, não acompanharam aquele problema. Agora observe a imagem da fonte 2. Ela reforça ou nega a descrição feita por Baquaquá na fonte 1. Justifique. Número 5. Onde houve escravidão, houve resistência. A capoeira é uma luta popular que, olha só como, vou pegar aqui, ó, vou só ter certeza aqui. Ó. O autor está chamando de luta, assim como eu chamo de luta popular. Por quê? Porque não se podia lutar, treinar luta dentro de um engenho. Não podia. Imagina os negros treinando uma luta, um esporte de luta e deixando que isso aparecesse, né? Ficasse claro aos olhos dos brancos proprietários deles. Então o que eles faziam? Eles disfarçavam a luta deles, né? Como se fosse uma dança, cercavam a visão em roda, faziam a roda, começava lá a bater os tambores, faziam os seus louvores, batendo tambor, chamando os seus deuses. As negras dançavam também, louvando e homenageando seus deuses. E ao final eles lutavam, né? Treinavam uma luta. Parecia uma dança porque tinha gingado, mas é uma luta, é uma forma de resistência. Uma forma do negro meter o pé na porta e fugir. Uma forma do negro chutar o seu inimigo quando ele tentar segurar ele, não permitir que ele lute, né? Que ele fuja. Então era uma resistência, é uma luta, tá? É, jogar capoeira se tornou algo a ser dito porque a capoeira foi proibida no Brasil até recentemente, não vou lembrar o ano. Então, para que as pessoas aceitassem a capoeira como um esporte, como uma prática saudável, assim como as outras lutas e artes marciais, começou-se a se chamar ela de jogo, né? Vou jogar ou vou dançar capoeira. Não, vou treinar capoeira. É uma luta, uma resistência, uma forma de bater no outro que te impede de ter liberdade, tá? É, é uma pena que não é o meu lugar de fala. Eu gostaria de ter aqui alguém para falar um pouco mais sobre essa capoeira de resistência, de luta, tá? É importante a gente não passar com trator em cima da história. A gente tem que manter algumas coisas que são ligadas a fatos. É óbvio que o negro não ia mostrar o jeito de lutar na frente de qualquer um que pudesse ser o seu algoz. Bom, seguindo aqui, eu vou pular essa partezinha. Cite algumas formas de resistência à escravidão praticada na colônia portuguesa da América. Então, como que eles resistiam, né? Eles tentavam lutar, eles fugiam para outros lugares na calada da noite, eles montavam lugares que se chamam até hoje de quilombo para viver em vilas pequenas de negros para resistir. Eles se juntavam aos livres, os homens negros livres se juntavam, trabalhavam e juntavam dinheiro para comprar o furria de outros negros. Eles também cometiam furtos para juntar pepitas de ouro, por exemplo, na época da exploração do Minas Gerais, principalmente, né? Faziam rotas de tráfico de ouro.
para conseguir, né, levar ouro para comprar forria de outros negros, tá? Existiam várias formas. Vale uma pesquisinha mais aprofundada aí. Você já deve ter visto ou até mesmo participado de um jogo de capoeira. Com base nesse conhecimento, responda. Você concorda com a autora do texto a seguir? O texto é este aqui, tá? É anterior. Beleza? A escravidão é uma instituição relativamente recente, né? Recente e exclusiva do Brasil. Vocês concordam com essa frase, com essa afirmação? Os escravizados resistiam praticamente praticando religiões de origem africana, jogando capoeira, promovendo festejos como o congado, o reizado e o jongo, e fundando irmandades. Isso era uma forma. Ah, tá. As alternativas estão aqui. Tá incorreto, tá? O congado é um tipo de dança dramática que representa a coroação de um reino, às vezes de uma rainha do Congo. Reisado, festa popular que se realizava na véspera do Dia dos de Reis. Você vai achar dessas frases aqui a incorreta. Eu não vou ler as últimas, não, deixo para vocês aí ler e interpretar. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estudem. Tá fácil de fazer. Utilizem o Conexão Escola. Aproveitem as oportunidades de estudar. Ok? Vou ficando por aqui. Olha só, meu processador fritando. Um abraço a todos. Tchau.